Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Amém. Glória a Deus. Você está bem? Amém. Amém. Aquele que já está bom vai ficar melhor. Verdade. Seja louvado. Obrigado por você ter vindo. Uma noite fria, mas eu creio que neste momento o coração está sendo aquecido aí pelo Senhor. E você vai receber algo da parte do Eterno que vai mudar a sua vida. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 16, versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 20. Atos 16, versículo de número 20, nos diz assim: E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna, prendeu-lhes os pés ao tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: Não te faças nem mal, porque estamos todos aqui. Pai, esta é a tua palavra. Aplica, Senhor, ela agora aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra de vida, uma palavra para destravar a fé, uma palavra que vai, meu Deus, impulsionar o teu filho, a tua filha ao teu propósito, em nome de Jesus. Sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, no nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém. Amém. O tema da ministração desta noite: de repente. Diga comigo: de repente. A bênção de Deus virá na tua vida de repente. O que você tanto espera, o que você tem orado, clamado ao Senhor, de repente. O texto que nós acabamos de ler fala de uma situação aonde Paulo e Silas enfrentaram. Naquela cidade por onde eles estavam passando, a Bíblia vai nos dizer que uma mulher estava endemoniada, e o diabo estava usando a boca daquela mulher, e eles tiveram discernimento que era um espírito maligno. Eles estavam caminhando e ela vinha gritando atrás. E olha que as palavras não eram palavras para deixar as pessoas para baixo, mas para mexer com o ego. Estes que vos anunciam a palavra são servos do Deus Altíssimo. Mas ele teve o discernimento espiritual. E ele então se vira para aquela mulher e repreende aquele demônio. O demônio saiu. O espírito que havia naquela mulher era um espírito de adivinhação. E ali ela era uma escrava. Na verdade, 2 vezes ela era escrava, né? Era escrava porque ela tinha pessoas sob o comando dela, e ela também era escrava de demônios que estavam habitando no corpo dela. No momento que aquele demônio saiu, ela passou a não mais adivinhar.
porque não era ela, era o demônio que estava nela, era o espírito de adivinhação. E ali os donos, né, daquela mulher, aquela escrava, foram se queixar às autoridades, e eles então foram levados à praça pública, e ali rasgaram suas vestes, e deram uma tremenda de uma surra com varas. Deixaram eles muito ali machucados, mas não parou por aí. Tudo isso por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Senhor, pelo amor que eles tinham à palavra de Deus e à evangelização. Foram parar uma prisão. Não foi qualquer prisão, porque além de estar trancados, os pés deles também estavam presos ao tronco. Haviam correntes que estavam aprisionando, que estavam detendo eles. Presos, porque eles estavam entre grades, mas também presos ao tronco. Então, poderíamos dizer que era uma prisão de segurança máxima. E havia ordenado ao responsável, ao carcereiro, que estivesse ali de olho, né? De olho neles, como se eles fossem pessoas super perigosas, né? E a Bíblia nos diz, vai nos revelar, que apesar dos açoites, apesar de estarem presos, eles estavam louvando a Deus, eles estavam cantando hinos a Deus, eles estavam orando a Deus. Talvez você não entenda isso, porque talvez você não tenha sofrido um terço do que eles sofreram. Porque às vezes um probleminha, né? Algo tão pequeno, as pessoas deixam de congregar, as pessoas deixam de orar, deixam de louvar a Deus. Alguns recebem uma bênção e pegam essa bênção, né, e colocam elas no lugar de Deus. E elas então não oram mais, não buscam mais, não têm mais nem tempo para estar na presença de Deus, porque agora vão curtir aquilo que receberam, aquilo que conquistaram. Eu não estou dizendo que você não deve se alegrar com aquilo que Deus está te dando, mas olha, cuidado para você não colocar como prioridade na sua vida, né, essas coisas. Muitas coisas que vêm para a nossa vida, né, lógico, é para o nosso bem, mas cuidado, para não ser uma distração, para tirar você do foco, do propósito de Deus. E eu estava falando, né, que tem muitas pessoas que quando recebem algo, ou quando deixam de receber, simplesmente param, né, ficam estacionadas, não conhecem, não sabem o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Não sabe o que é amar e colocar o Senhor como prioridade máxima na sua vida. Ter o seu coração inteiramente voltado para Deus. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós amamos verdadeiramente Jesus e a sua palavra, ei, você pode enfrentar tempos bons, tempos ruins, você vai continuar feliz, alegre, persistente, perseverante, você vai continuar, sabe, buscando a presença de Deus. Então, seja quando a situação está muito boa, ou quando você está enfrentando os desafios da vida, seja motivado a sempre buscar a presença de Deus. Observe que estes homens não estavam no hotel 5 estrelas, eles não estavam numa situação confortável, suas costas estavam doendo, eles tinham recebido ali muitos açoites, havia vergões ali nas suas costas. Como explicar um negócio desse? Meia-noite. Meia-noite é um horário que muitas pessoas já estão dormindo. Que motivação é essa que faz com que as pessoas que perderam a liberdade, perderam, quem sabe a saúde, e elas têm motivos para buscar a Deus? É um sinal de que Jesus é o Senhor da sua vida. Você não é conduzido pelas situações, sejam boas ou ruins. Você é dirigido pelo Espírito Santo.
Você ama Deus. Jesus é a razão da sua vida. Amém? Ele é a razão da sua vida. Amém. Glória a Deus. Então eu aprendo muito com o testemunho destes homens. Então, à meia-noite, o período mais negro, mais escuro, eles estavam louvando a Deus. Ei, amados, é hora da gente invocar a Deus, buscar a presença dEle. Que esta seja a nossa real motivação. Amor ao Senhor, amor à sua palavra, porque você tem um Senhor. Amém? Amém. Você não é mais Senhor da sua vida, é Ele. É Ele que é o teu Senhor. Então estes homens estavam presos, machucados, meia-noite, período mais escuro da noite, e eles adoravam, oravam e adoravam, oravam e adoravam. Que exemplo para nós. E a Bíblia vai nos dizer que nem os presos pensaram em dormir, porque estava todo mundo escutando. Nós podemos chamar a atenção das pessoas quando a gente tem uma vida de adoração. Quando da nossa boca não sai palavrão, quando da nossa boca não sai reclamação, quando da nossa boca só sai louvor a Deus, mediante as provas que a vida nos proporciona. Nós podemos atrair a atenção das pessoas. Nós servimos a um Deus vivo, e é nestas horas de dificuldades, de aperto, são nestas horas que a gente precisa manifestar a nossa fé em Deus. E ali eles estavam adorando ao Senhor. Então entenda isso, queridos. Sempre que você adorar a Deus, sempre que você o buscar de todo o seu coração, a presença dEle é real e Ele vai se manifestar na sua vida. Amém. Glória a Deus. Se você crê no que eu estou falando, se expresse e aplauda o Senhor. Aleluia. E quando eles oravam, vem um poderoso terremoto. Um terremoto direcionado. Um terremoto que não destruiu a cidade, que não destruiu casas, mas um terremoto que abalou a prisão. O que você precisa, a bênção que você espera, virá na proporção da sua adoração a Deus. Conforme você for adorando ao Senhor, está doendo. Adore. E espere, porque Deus vai balançar. E Deus vai agir. Se possível for, Ele faz até a terra tremer, para que você seja abençoado. Amém? Então entenda, a adoração atrai a presença do Deus Todo-Poderoso. E ali as portas se abriram, os grilhões caíram. E o carcereiro, quando viu tudo aquilo, ele acordou, quando viu tudo se revirando ali, e ele viu aquele silêncio, tudo estava escuro. E ele pensou que todos tinham fugido. E ele pensou agora em acabar com a sua própria vida. Puxa a espada, vai cometer suicídio. Então, Paulo dá um brado e diz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Ninguém quis fugir, pois já estavam todos presos pelo amor de Deus. Aleluia. Todos tinham escutado, todos que tinham adorado, viram, de fato foi Deus que fez aquilo. Não foi algo que aconteceu, uma coincidência, não. Foi o mover do Deus daqueles homens que estavam em adoração, e a terra foi sacudida e a prisão foi abalada. Então as portas estavam abertas, mas ninguém quis fugir. Queridos, não foi no primeiro minuto. A Bíblia não vai nem entrar em detalhes, mas eu acredito que não sei quanto tempo que eles passaram ali, orando e adorando. Mas, de repente, o de repente de Deus veio sobre aquele lugar, sobre a vida dos discípulos. Então, adore, porque de repente, algo tremendo, poderoso, vai acontecer na tua vida. De repente,
As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: a situação está complicada. Olha, isso daí, sei não, você não vai se superar. Aí ele quer dizer para você: continua adorando a Deus. A porta está fechada, continua adorando a Deus. A enfermidade está cada vez mais se agravando, continue adorando a Deus, porque de repente há um mover de Deus vindo na tua direção. Amém. Você vai ser curado, abençoado, a porta fechada se abre e você vai glorificar o nome do Senhor. Quem crê se expressa e aplauda o Senhor. Abra em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, versículo de número, a partir do primeiro, diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, diga comigo, de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuída entre eles, e sobre cada um pousou um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha para cá. Foi de repente. Jesus havia pedido para os seus discípulos, quando ele está se despedindo deles, o Senhor está dando ali as últimas orientações, e tinha cerca de 500 irmãos. Quantos que eu falei? 500. Ouvindo as últimas instruções. E o Senhor havia dito para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, Jesus foi levado aos céus, foi assunto aos céus, e os discípulos se reuniram para orar. Mas a Bíblia vai nos dizer que daqueles que perseveraram, tinha apenas 120. Os 380, onde estavam? 120 permaneceram em oração, esperando a promessa se cumprir. Acreditaram fielmente nas palavras de Jesus, de que Ele enviaria o Consolador, que Ele iria enviar o Espírito Santo. E aqueles irmãos passaram ali 10 dias em oração, 10 dias naquele espaço ali no cenáculo, orando, buscando, clamando ao Senhor, crendo que a promessa iria se cumprir. E eles permaneceram ali em oração todos esses dias, e de repente, o som como de um vento impetuoso toma conta daquele lugar, e línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um. E eles começaram a orar em outras línguas. Oh, queridos, a igreja do Senhor foi cheia, foi sacudida pelo Espírito Santo. O poder de Deus veio sobre aqueles homens, e eles se tornaram corajosos. Pedro, que era um homem que a vida dele era cheia de altos e baixos, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele então se levanta na autoridade do nome de Jesus, e cheio do Espírito, ele começa a ministrar ali uma palavra. E a multidão que estava na cidade, era época de festa, né? Era a festa de Pentecostes, uma festa celebrada pelos judeus, e justamente na festa da colheita, conhecida como festa, né, de Pentecostes, a multidão que estava na cidade ouviram o som de um vento impetuoso e correram para aonde eles estavam reunidos. E aquela multidão ali ficou, né, esperando saber o que tinha acontecido, achando que aqueles homens estavam embriagados, eles estavam bêbados, porque estavam escutando eles orando, cheios do Espírito. E Pedro se levanta, e Pedro traz uma palavra ali. E ali a Bíblia vai nos dizer que cerca de 3.000 almas se rendem
ao Senhor Jesus. De repente. Oh, queridos, de repente, algo tremendo vai acontecer na tua vida. Ah, mas eu já estou orando há tanto tempo. Olha, eu tenho buscado, mas eu ainda não fui cheio do Espírito Santo, meu irmão. É de repente. Quando eu escutei falar sobre o Espírito Santo, eu tinha poucos dias que eu estava na igreja, né, na Vila Maria. Eu já contei meu testemunho, né? Até 14 anos de idade, minha mãe conseguiu me levar para a igreja. Depois dos 14 anos, simplesmente eu parei, tinha motivação, mas parei para a igreja. Eu ainda não tinha nascido de novo, né? Mas a palavra, a semente, a palavra estava no meu coração, né? Foi com 18 para 19 anos que eu fui fazer uma visita. A igreja lá da Vila Maria, a igreja Batista. Quando eu vi aquela alegria toda, eu disse: Deus, eu quero isso para a minha vida. E a partir daquele dia, sabe, me apaixonei por Jesus. Porque eu vi aquela alegria e desejei para mim. Eu falei: não, eu quero isso para a minha vida. E ali comecei a frequentar a igreja. E aquela alegria foi tomando conta do meu coração. E o pastor falou assim: olha, nós vamos ter um culto de busca do Espírito Santo na casa do irmão Ferreira. Ficava na Vila Maria Baixa, a igreja ficava na Vila Maria Alta. E ali, quando chegou na quarta-feira, dias antes eu já estava em oração, né? Dias antes eu já estava clamando, orando de madrugada, orando, sabe, durante o dia. E eu pedi a Deus: eu quero isso daí, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado, Senhor. E quando cheguei naquele lugar, aquela expectativa, né? Ah, Deus, eu quero isso para a minha vida. Ali o pastor trouxe uma palavra, eu não me lembro a mensagem que ele pregou, faz muito tempo, mas eu me lembro do que aconteceu. Ele falou assim: agora vamos nos ajoelhar, vamos tirar um tempo de busca do batismo do Espírito Santo. E eu me ajoelhei, ao meu lado estava o irmão Saul. O irmão Saul, ele, de repente, ele foi cheio do Espírito Santo e começou a orar em línguas. E o pastor começou a interpretar. Deus deu discernimento, interpretação, porque ele estava orando em línguas. E eu me lembro que ele disse assim: e o Senhor está dizendo que vai batizar mais alguém agora. Quando ele falou agora, irmãos, eu senti, de repente, o poder de Deus veio sobre a minha vida. E eu tremia, irmãos, tremia aquele poder. Eu estava ajoelhado, eu me agarrei com a cadeira para não ser jogado para trás. E a partir daquele dia minha vida mudou. Me apaixonei mais ainda pelo Senhor, pela sua palavra e pela evangelização. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, você quer falar para todo mundo que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus é a resposta, que Jesus é o Salvador. E a minha vida mudou a partir daquele dia. E foi de repente. Que teu coração se abra para o de repente de Deus. Ele está aqui. E se você abrir o teu coração, teu milagre, você ser cheio do Espírito Santo, a porta vai se abrir se você crer e buscar de todo o seu coração, porque será de repente. Vai ser uma maneira que você fala assim: mas já, Senhor! Amém ou não amém? Amém. Quem crê está na fé, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás, eu e a apóstola, nós fomos chamados a ir numa casa. E nessa família, né, tinha uma pessoa que estava sofrendo muito. Esse irmão que eu estou me referindo, eu conheço não conheço o nome dele completo, mas ele é chamado de Júnior. Eu vou falar Júnior. O Júnior, ele mora num bairro chamado Maria Disse até hoje. E ele estava sofrendo com problemas nos rins, né? Tinha pedra nos rins. E a crise renal, né? O efeito dessas pedras nos rins dele, a dor era tão intensa, né? Que alguém que já teve problema nos rins, né? O pessoal chega a afirmar que é parecido com a dor do parto, né? Então é uma dor terrível, é como se algo tivesse sendo rasgado dentro de você, né?
E no caso dele, vinha com hora marcada, quando dava 5 horas da tarde. Então, quando o relógio estava se aproximando ali, ele olhava para a parede, estava chegando perto de 5 horas da tarde, ele já começava a tremer, esperando a crise, né? E de fato, quando chegavam as proximidades desse horário, atacava. E era uma dor insuportável. E ali, alguém nos chama, nós fomos até lá, ministramos a palavra, oramos por ele, fomos embora. Ele sente vontade de ir no banheiro, depois que nós saímos, e de repente, expeliu a pele. Aquilo que estava trazendo dores, aquilo que estava rasgando ele por dentro, simplesmente foi lançado fora. De repente, o sobrenatural de Deus vai envolver a tua alma, a tua vida, o teu corpo, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Põe sobre os seus pés. Glória a Jesus. Quero chamar todos aqui à frente, vamos orar. Sai do seu lugar, vem para cá. Vamos juntar todo mundo aqui na frente. Não tem ninguém no corredor, não, vem todo mundo aqui para frente. Isso. Qual a área da tua vida que você precisa de um milagre? Qual a área da tua vida que você necessita de uma resposta? Esta é a hora, este é o momento que você se abrir para Deus e Senhor, eu creio. Eu estou aberto para ti, Senhor. Cumpra, Senhor, o teu propósito na minha vida. Amém. Comece a orar. Coloca diante do Senhor tua vida, presente a Ele. Apresenta ao Senhor os teus problemas. Pai querido, Pai de amor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos e unidos na tua presença. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem a resposta. Esse povo crê, meu Pai, que tudo que eles necessitam está nas tuas mãos. Que o Senhor tem controle de toda e qualquer situação. Que o Senhor não está com as mãos encolhidas, a tua mão está estendida, o teu braço forte. Então, meu Pai, toque agora. Vem agora, meu Deus, com o teu de repente. Vem agora, meu Pai, e toca na saúde deste homem, toque na saúde desta mulher, toque agora, meu Deus, no corpo, toque agora, meu Pai, nessa situação que está gerando tristeza, angústia, sofrimento, humilhação, no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Sinta o calor da presença dele aí, sinta o toque do Senhor, sinta a mão forte, o braço estendido, tocando na tua vida, arrancando este mal, mandando embora toda angústia, toda tristeza. Em nome de Jesus eu ordeno: o mal, vai embora, vai em retirada. Coração triste, seja alegre agora. Oh, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Ore, 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 clame, adore, adore, porque de repente o sobrenatural de Deus vai mover a tua alma, a tua vida, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu declaro a unção de cura, de libertação sobre a tua vida, no nome de Jesus de Nazaré. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Olha para mim. Alguém sentiu os arrepios estranhos no corpo na hora que estava orando? Alguém sentiu? Alguém sentiu mais? Você? Mais alguém sentiu? Alguém sentiu alguma pontada no corpo? Você sentiu? Você não estava tudo bem, de repente você sentiu como ânsia de vômito, estava sentindo náuseas. Se você sentiu qualquer reação, desde formigamento no corpo, pontadas, ânsia de vômito, né, dor de cabeça, fica aqui que a gente vai estar junto com você, orando de uma maneira específica. Amém? Pronto, Jesus. Se tiver mais alguém, vem que a gente vai estar, em nome de Jesus, orando pela tua vida. Glória a Deus.
nós cremos que o Senhor está aqui. E toda a força do mal, toda a investida de Satanás contra essas vidas, em nome do Senhor Jesus, nós mandamos embora toda a seta do inferno, todo o poder das trevas, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Vai soltando a mente, vai soltando agora, vai saindo agora do estômago, vai saindo agora da cabeça, vai saindo da coluna, vai saindo da planta dos pés ao mais alto da cabeça. Vai de retirada toda a obra do inferno, no nome de Jesus. E eu vou contar até 3, para todo mal desaparecer. 1, 2, 3, em nome de Jesus. Sim! Não volte nunca mais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pegue firme com Jesus, porque Ele é bom demais. Jesus é maravilhoso, é a razão da nossa vida. Pode voltar para o seu lugar. Creio que você vai ter bênção, você vai ter milagres para contar.